noite. Está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o deputado federal do Rio de Janeiro, do PMDB, Altineu Cortes. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Um prazer enorme estar aqui participando do Jogo do Poder, esse programa que atinge uma enorme quantidade da população aqui do estado do Rio de Janeiro. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder mais uma vez, e para participar da entrevista eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. Boa noite, Walter. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado federal Altineu Cortes, do PMDB. Deputado, a palavra de ordem do Brasil, do Rio, é crise. Só se fala em crise, crise federal, crise por conta da reforma da Previdência, protesto aqui, protesto acolá, denúncias de corrupção, CPIs, ação da Lava Jato, ou seja, há um turbilhão de problemas atormentando o Brasil e o Brasil não consegue retomar o seu ritmo normal de crescimento. Isso sem falar no Rio de Janeiro, onde a crise é muito pior. Verdade. No Rio de Janeiro a situação é dramática, é caótica. Como é que o senhor, como integrante do parlamento, que tem uma responsabilidade muito grande nesse momento Verdade. de crise, está vendo a situação do país de maneira geral? Olha, Ricardo, é uma preocupação enorme, né? A gente vive nas cidades que a gente mais frequenta aqui, a cidade de São Gonçalo, a cidade de Itaboraí, próprio Niterói, interior do estado, a gente vê crise por todos os lados. Minha preocupação com o desemprego é muito grande. Mas eu acho que o Brasil vai sair dessa. Eu acho que é um momento de extrema dificuldade, de um desafio enorme, mas que nós vamos conseguir dar uma virada. E aqueles verdadeiros responsáveis pela corrupção que assolou o Brasil têm que pagar a sua conta, né? Aqui no estado ou fora do estado. Quer dizer, o que a gente está sofrendo hoje, por exemplo, falando do estado do Rio de Janeiro, quanta corrupção nós tivemos no estado do Rio de Janeiro, quanta corrupção nós tivemos na Petrobras, que atingem lá a nossa cidade de São Gonçalo, nossa cidade de Itaboraí, gerou milhares de desempregados, milhares de sonhos. O senhor, inclusive, acompanhou esse processo de perto, porque o senhor foi da CPI da Petrobras, né? O senhor participou ativamente da apuração de boa parte dessas mazelas que vieram à tona nesse momento, né, deputado? Olha, participei ativamente, como você está falando, dos 70 indiciados na CPI da Petrobras. Eu indiquei 49 nomes. Sentei frente a frente e questionei todas essas figuras que a gente vê, infelizmente, diariamente aí no noticiário da corrupção brasileira. O Marcelo Odebrecht, Paulo Roberto Costa, o Pedro Barusco, o Renato Duque. Você sabe que o Renato Duque, se falou muito no Renato Duque agora na semana passada, sim, né? Sim. Ele foi lá fazer aquela declaração. Eu disse para ele, no dia que ele sentou lá na CPI, falei, doutor, na nobreza, na hierarquia da nobreza, o Duque só fica abaixo do rei. Quem é o rei? Eu fiz essa pergunta a ele. Ele não me respondeu. Eu disse para ele, doutor Renato Duque, o senhor tem família, o senhor vai ficar como Marcos Valério, que foi condenado, vai deixar a sua família. Entre para a história do Brasil, para o senhor limpar a história do Brasil, senão o senhor vai virar máscara de carnaval, como um dos maiores corruptos da história. E ele ficou, não falava nada. Marcelo Odebrecht, fiz as perguntas ao Marcelo Odebrecht, perguntas essas que são repetidas no noticiário até hoje, quando passa a figura do Marcelo Odebrecht em muitas redes de televisão e nos jornais, são tiradas daquela imagem quando eu estava questionando o Marcelo Odebrecht lá em Curitiba. Eu fico triste, Ricardo, porque a Petrobras tem que assumir a responsabilidade com as nossas cidades, com o nosso estado. Por exemplo, essa semana a Petrobras anunciou um lucro no primeiro trimestre de 4 bilhões e tanto, ou seja, tratou isso de uma maneira festiva, como resultado de uma boa gestão. Mas, por outro lado, se a gente for ver a situação dos das cidades dependentes das ações da Petrobras,
nós vamos encontrar um estado de calamidade. Veja, por exemplo, a situação de Itaboraí. A Petrobras tem um lucro de 4 bilhões, comemorou, mas Itaboraí está uma cidade fantasma, o Compé está parado. Como é que você vê essa contradição entre a comemoração e a falta de investimento? Olha, é um verdadeiro absurdo o que acontece com as cidades de Itaboraí, de São Gonçalo, com o estado do Rio de Janeiro como um todo, afetou toda aquela região e todo o estado. Você sabe que outro dia eu fui num escritório em Itaboraí, um edifício chamado Enterprise. Doutor, o senhor não imagina a tristeza que qualquer um de nós, qualquer um da população que vá visitar aquele empreendimento, sente no momento de você entrar. Parece uma cidade fantasma. Que loucura. Parece um empreendimento fantasma. Que loucura. Tudo vazio. O próprio shopping de Itaboraí tem várias lojas vazias. Vou dizer assim para você, talvez uns 500 escritórios, 2 abertos, 3, 4, meu Deus. lojas todas fechadas. E a Petrobras não assume uma responsabilidade social com a Nenhuma. cidade? Eu conversei com o prefeito, com o doutor Sadi Noel, que, diga-se de passagem, pegou ali uma responsabilidade enorme para tocar a cidade de Itaboraí, que foi deixada endividada, né, cheia de problemas. E o doutor Sadi Noel tem feito ali o possível, como o prefeito de São Gonçalo, o prefeito Zé Luiz Nance também, com uma administração ali enxugando ali, com dificuldade. Mas essas cidades têm que cobrar essa conta da Petrobras. E eu tenho conversado com os prefeitos em relação a isso. Você, como deputado, até que ponto você não pode formar uma comissão, formar um grupo de pressão e ir à Petrobras e cobrar da Petrobras, junto com os prefeitos, uma reação, uma atitude? Porque se a Petrobras já está em condições de apresentar lucro e comemorar lucro, ela pode retomar o investimento. O investimento é a coisa mais importante, não só para o estado do Rio de Janeiro, para aquelas cidades. Eu, como disse a você aqui no início, eu participo ali do dia a dia das cidades, eu vejo as pessoas desempregadas, as oportunidades perdidas. E você sabe, quando eu participei da CPI da Petrobras, eu levantei uma questão, no Brasil inteiro quem levantou aquela questão fomos nós, Sim. dos aluguéis da Petrobras. A Petrobras aluga, aqui no centro do Rio de Janeiro, imóveis com preços absurdos. Além do mercado, muito acima do preço de mercado. Que seja preço de mercado, valor altíssimo. Nossa, é um absurdo. Né? Quem estava envolvido nessa transação, aquele banqueiro André Esteves, do BTG, que foi preso por causa disso. Quem denunciou aqui na CPI da Petrobras foi eu. E eu procurei o ex-presidente Bendini, que foi presidente da Petrobras, e disse para ele: presidente, nós estamos num momento que vocês têm que mostrar aquela região de São Gonçalo, de Itaboraí, que vocês têm uma dívida social com aquela região, são sonhos que vocês criaram nas pessoas. Por que vocês não colocam lá 5 ou 10 mil funcionários? Não fazem ali com a prefeitura, com as pessoas que construíram ali, vai aumentar a economia, vai melhorar a economia da cidade. Vocês vão alugar os imóveis lá a 1/10 do preço. E em relação ao Compé, me parece que é uma indefinição também em relação à natureza, porque era um tipo de projeto, passou para outro projeto e agora parece que já vai mudar de novo, não se sabe exatamente o modelo final. Deixa eu fazer uma pergunta a você, deputado. Quem vai para a Baixada, passa ali na linha vermelha e vê centenas de canos e máquinas, tudo. Outro dia eu perguntei a um funcionário da Petrobras, ele disse: não, as refinarias estão compradas, a refinaria está comprada. Aquilo que está colocado ali é a refinaria. O projeto já tem 8,5 bilhões de dólares investido. Você vai abandonar 8,5 bilhões de dólares investido numa cidade para virar um negócio fantasma? Como é que explica isso para a população? O senhor tocou num assunto muito importante. São bilhões e bilhões de reais do povo brasileiro que foram comprados, que estão investidos e que foram roubados por esses empresários que a gente vê aí. E a Petrobras não tem hoje. Tem sim. Comemorar é bom, o resultado melhor é. Mas ela só pode comemorar depois que ela pagar a conta com aqueles que ela fez sofrer com o desemprego que sofrem hoje. O senhor sabe, o senhor citou ali quem vai ali na linha vermelha, né? Quem está indo para a Baixada do lado esquerdo, aquele parque com bilhões de... E lá em Itaboraí da mesma forma. Nós temos que terminar a refinaria, terminar a unidade de gás. A Petrobras tem que ser transparente nisso. Enfim, é um assunto muito... Eu vou ter que fazer um intervalo agora, mas é óbvio que vou fazer apenas um comentário.
É muito fácil também dar lucro sem investimento, né? Pararam os investimentos, não há investimento nenhum, aí obviamente que o lucro aparece, porque nós tínhamos uma quantidade de investimento da Petrobras em refinarias, em refino, que tudo isso foi suspenso. E abandonado. E abandonado. Abandonado. Criminosamente abandonado, quer dizer, fica mais fácil obter o lucro verdade. assim. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.